Bom dia, meninos! Nessa aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre Teorema de Pitágoras, certo? Então, para vocês entenderem o Teorema de Pitágoras, a primeira coisa que vocês vão lembrar é o que é um triângulo retângulo, certo? Então, beleza. O que é um triângulo retângulo, meninos? É aquele triângulo, certo? Em que eu tenho um ângulo de 90 graus. Esse é um triângulo retângulo. E para ele ser triângulo retângulo, ele vai satisfazer, o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, certo? Mas quem, professora, é hipotenusa? Quem é cateto? Olha só, hipotenusa, meninos, é aquele lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, nós chamamos esse ladinho de hipotenusa. Também é o maior lado do nosso triângulo. E os outros dois que sobram, a gente chama de cateto, né? Então, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras para calcular, para encontrar o lado de um triângulo desconhecido. Ou seja, toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, eu tenho dois lados conhecidos e um lado que não é conhecido, eu consigo encontrar esse lado utilizando a fórmula do Teorema de Pitágoras. Então, vamos entender o porquê dessa fórmula aqui, ó. H ao quadrado é igual a C ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos pegar esse nosso triângulo e colocar ele aqui, ó, certo? Aqui, certinho? E aqui, meninos, vamos chamar esse lado de X, esse lado de Y e esse lado de um Z qualquer. Vamos fazer um quadradinho aqui, ó. Se aqui é X, vamos fazer um quadradinho aqui. Aqui também vai ser X. Aqui também é X. Se é um quadrado, né? Todos os lados são iguais. Aqui também é X. Vamos fazer um quadradinho aqui embaixo também. Olha o que acontece. Aqui, olha só, meninos, aqui é Z, aqui também é Z, todos os lados são iguais. E olha esse aqui. Aqui é Y, aqui também é Y, certo? Então, olha isso aqui, meninos. O que eu tô dizendo? Quando eu digo que hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa é o meu lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, né? Que é esse ladinho aqui, ó, hipotenusa, certo? Eu estou dizendo o seguinte, que essa área aqui, a área desse quadrado, que é base vezes altura, então a área aqui vai ficar x ao quadrado, eu estou dizendo que dentro desta área cabe essa área aqui, que é z ao quadrado, porque é z vezes z, aqui é y ao quadrado, eu estou dizendo que aqui dentro cabe y ao quadrado e cabe z ao quadrado. Se caso eu fizer uma maquete com esse formato e encher aqui de bolinha de gude, encho aqui de bolinha de gude também, eu consigo, meninos, despejar essas duas áreas aqui, as duas quantidades de bolinha de gude aqui dentro, tá? Já fiz uma experiência assim com os alunos de outra escola e foi muito legal para eles poderem visualizarem assim na prática o que realmente é o Teorema de Pitágoras. É bem legal, mas eu estou dizendo nada mais, nada menos é essa relação da área, certo? Eu estou dizendo que essa área x ao quadrado, ela é igual a y ao quadrado mais z ao quadrado, certinho? Isso aqui é a nossa fórmula do Teorema de Pitágoras, tá, meninos? Então, vamos fazer um exemplo muito simples, tá? Então, eu tenho um triângulo retângulo assim, e aí eu tenho que aqui mede 5 e aqui mede 3, tá? E aí eu quero saber qual o valor desse lado. Depois eu vou fazer um outro exemplo, mais aqui embaixo, então esse é o meu exemplo A, esse aqui vai ser o meu exemplo B, onde nesse exemplo eu quero encontrar a hipotenusa. Então eu vou chamar esse ladinho aqui, vai ser o meu Y, é o que eu quero encontrar, tá?
Aqui eu vou colocar 8 e aqui eu vou colocar 6, tá? Só pra gente ver o que acontece nesses dois casos. E agora vamos fazer a continha pra gente ver como que fica. Então vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesse primeiro triângulo. Ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa aqui? É 20. Ixi, já coloquei a resposta, hein? Hipotenusa é 5. Então 5 ao quadrado, 25. Mais cateto ao quadrado, que é x ao quadrado, mais 3 ao quadrado, certo? Então vai ficar, ó, 25 mais x é igual, x ao quadrado mais 9. Eu quero o valorzinho de x, certo? Então, eu vou colocar ele em evidência. Vamos passar isso para o lado de cá. Então, x ao quadrado mais 9 é igual a 25. Então, x ao quadrado é igual a 25 menos 9. X ao quadrado é igual. Quanto que é 25 menos 9? 16. X é igual. Aqui eu quero só o valorzinho de x. Tá x ao quadrado. Então, esse expoente 2 passa para o outro lado como uma raiz. Raiz de 16. E a raiz de 16, meninos, quanto que é? 4. Pronto, encontrei. Bom, aqui que ficou ruim. X é igual a 4, certinho? Neste segundo exemplo, eu quero encontrar, agora, é o valorzinho da hipotenusa, né? Então, eu vou colocar a fórmula aqui. Deixa eu dividir aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A minha hipotenusa aqui é y. Então, y ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, certo? Y ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. 64 mais 36, quanto que dá? 100. Então, y é igual a raiz de 100, porque esse expoente passa para lá como raiz. Y é igual a raiz de 100, que é 10. Prontinho, encontrei. E é assim que vocês vão fazer todos os outros exercícios da lista, certo? Sempre utilizando a fórmula do teorema de Pitágoras. Certo que na lista a gente vai ter que analisar algumas coisas, né? Se tiver pedindo perímetro na lista, lembre-se, meninos, que perímetro de uma figura geométrica é a soma de todos os lados, certo? Então, é isso aqui, tá? Então, no mais é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Então, meninos, agora vamos analisar as questões da apostila. Então, a questão 1 é da Sesgran Rio, caiu no concurso de 2016 do IBGE, e diz assim: na figura a seguir, eu tenho o PQ que mede 6 centímetros. Então, vamos lá, ó. PQ, 6 centímetros. E o QR, 12 centímetros. De R até S, eu tenho 9 centímetros. E ST, 4 centímetros. Eu quero saber a distância de P até T. Eu quero saber esse valorzinho aqui que eu vou chamar de X. Isso mede quanto? Então, vocês vão analisar, certo? Primeira coisa, aqui nós estamos trabalhando com o teorema de Pitágoras. Então, vocês sabem que vão fazer teorema de Pitágoras aqui. Certo, professora? Só que eu não tenho esse lado aqui para poder fazer teorema de Pitágoras. Eu sei que aqui tudo mede 12, certo? Mas eu não sei quanto que mede esse pedacinho para mim poder fazer aqui teorema de Pitágoras. Então, o que que a gente faz? O seguinte, olha só. Eu tenho aqui duas retas, se eu prolongar ela. Eu tenho duas retas, certo? Ó. Opa. Então, aqui, meninos, se eu vier aqui, ó, e traçar uma retinha aqui, olha o que que vai acontecer. Prestem bem atenção. Tracei uma reta aqui, certo? É reta, tá? Aqui eu tenho o meu ângulo de 90 graus, certo? Olha o que eu tenho. Eu tenho dois triângulos semelhantes, certo? Aqui é a base de um, que é 12. Aqui é a base
desculpa, aqui é a base de um, que eu não sei quanto que é, aqui é a base do outro, também não sei quanto que é. Mas eu sei se eu juntar essas duas bases vai dar 12. Então, eu vou chamar aqui de Z e aqui de W. E eu sei que Z mais W é 12. Se esses dois triângulos são semelhantes, meninos, eu tenho que as razões entre seus lados são iguais. Então, se eu pegar a base do triângulo aqui, que é 6, pode chamar aqui de base, aqui de altura, ou o contrário, tá? Aqui de altura e aqui de base, tanto faz. Mas se eu pegar a razão desses dois lados aqui, ó, 6 dividido por Z, tem que ser igual do outro lado, né? Se eu tô pegando este segmento, do outro lado eu tenho que pegar o segmento aqui paralelo a ele, que é 9. Então, 9 dividido, se aqui eu tô pegando Z, aqui eu tenho que pegar esse outro segmento que é W. Pronto. Fazendo isso, vocês vão multiplicar cruzado, vocês vão isolar o Z ou W e depois vocês vão usar essa fórmula aqui. Aqui você tem duas equações e duas incógnitas, então tem solução. Então você vai encontrar o valorzinho de Z, vai encontrar o valorzinho de W. Fazendo isso, você vai fazer teorema de Pitágoras, encontrar o valor deste segmento, vai chamar de outra letrinha, pode chamar de A. E o valor desse, vamos chamar de B. E pronto. Encontrando os dois, você vai somar. A mais B vai ser a distância do seu ponto de P até T.